Olá tripulantes, aqui é o Bruno novamente. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou estar contando para vocês sobre um filme dos anos 80 de ficção científica, muito famoso atualmente. Na época ele não foi um sucesso de bilheteria, porém com o passar dos anos ele passou a atrair muito o público por conta do seu conteúdo. Este conteúdo é de Inimigo Meu. Bom, Inimigo Meu é um filme que conta a história de Willis David, um soldado, né, das Forças da Terra pela BTA, né? E ele enfrenta os Drax, que são uma espécie reptiliana que está invadindo os sistemas que a Terra tem colonizado, né? A história de início ela parece ser uma história de guerra e de conflito, assim como a gente vê em filmes famosos como Star Wars, né? Ou também filmes de guerra. E assim, até me impressionou que quando você vê lá o Dennis Quaid, que faz o papel do Willis David, a primeira cena dele de interação com o Drac, que é o Jerba Shigan, né? A primeira interação que ele tem com o Jerba é ele tentando matá-lo. E já o Jerba, ele pega e algema ele, né? Amarra ele, né? Porém, as condições do local em que eles ficam nesse embate, né? Porque eles sofrem um acidente, né? Os obriga a agir em conjunto, porque para sobreviver nas condições daquele planeta eles precisavam se ajudar, e viver de forma sozinho seria muito mais difícil. E aí esse filme ele me demonstrou um aspecto que eu achei bem interessante dele, diferente da maioria dos filmes que a gente vê de ficção daquela época, é que é um filme que fala de tolerância. E a gente vê que o David, com o passar do tempo e das cenas, ele passa a ter um valor muito maior do seu antigo inimigo, agora aliado, né? E a história ela se divide em alguns atos. O primeiro é esse que eu já comentei para vocês, né? Que é essa questão do conflito. O segundo é esse em que o Jerba e o David tentam se unir para poder tentar sobreviver nesse planeta, esperando um resgate independente dos lados. E o terceiro, o que já me impressiona na questão da aliança dos dois, do valor da vida independente da espécie, independente de você ser meu inimigo ou não, é que o Jerba, ele, por ser um Drac, eles têm filhos por si mesmos, eles não têm parceiros, eles nascem e ficam grávidos com o passar do tempo. E ele morre, né? Bom, gente, não reclamem dos spoilers, né? Esse filme já tem mais de 30 anos aí, né? Mas ele morre e deixa o filho dele nas mãos do David. E ali a gente vê uma quebra de conceito de que os Drax pro David vão parar de ser o inimigo. E tem um outro aspecto que é muito bom de mencionar dessa história, é quando o Jerba ele começa a ensinar o Talman para o David, né? E ele passa um pouco da filosofia dele, de que eles não são só guerreiros, mas que eles valorizam a vida, que eles valorizam o amor ao próximo. Muito semelhante ao que a gente vê aqui no Ocidente, no Oriente, com o Talmud, com o Alcorão, com a Bíblia, né? E os Drax têm o Talman, né? Bom, a história ela vai não ficar só nessa questão do David sobreviver com o filho do Jerba, né? Mas de ele fazer com que que o filho dele não esqueça a origem Drac dele. Tem uma cena em que ele fala que ele queria ser humano como o David. E o David fala para ele, não, você é importante mesmo sendo um Drac. Né? Que ele tem que valorizar a origem dele. E na cena em que o Jerba, quando ainda estava vivo, ele recitou todas a genealogia dele como tradição cultural dele para o David, ele passa isso adiante para o filho dele, né? E a gente vê que já lá no final da história, o David ele consegue levar o filho do Drac para o planeta natal dele e faz essa tradição. O que mostra que para ele não tem mais aquela guerra, porque às vezes você está lutando por uma coisa que não é uma causa sua, mas a causa de outro, né? E se for para pensar, nem os Drax nem os humanos são tão diferentes, tanto pro bem quanto pro mal. Então, pra mim, é um filme que vale a pena ser assistido, né? Aqui, esse vídeo ele é um convite a você experimentar essa experiência, né? Não é um filme igual de hoje, né? Que a gente tem aí dos anos 2020, 2025. Mas a qualidade da história, do roteiro, valem muito a pena a experiência. Bom, para somar aqui a esse convite,
Também vale a informação de que este filme, né, originalmente, ele teve uma direção e um roteiro. Porém, ele foi totalmente cancelado pela Fox por uma divergência entre os criadores da história com a produção, né? E ela foi retomada depois com um novo orçamento, novas gravações, né? E até alteração do final, né? O final original dessa história, a gente não tem acesso a essas filmagens, né? Existem vários vídeos aqui no YouTube que contam em detalhes essa questão da história da criação deste filme, do Enemy Mine, o inimigo meu. Mas o meu objetivo aqui é fazer o convite a vocês para uma experiência diferente, para um filme que, se você está cansado de ver aquela ficção que só fica brilhando, fazendo piu-piu-piu, isso aqui não. Aqui a gente tem um cara que começa querendo destruir um inimigo e no final ele acaba tendo um amigo, de verdade, né? E isso me chocou bastante, assim, porque às vezes as pessoas são tão maniqueístas, para elas tudo é sim, não, preto, branco, e não é bem assim. Às vezes, o questionamento que esse filme quer passar é justamente qual? Será que o que eu acredito que é ruim é verdadeiramente ruim? Será que o meu inimigo é verdadeiramente meu inimigo? Então fica aqui essa dica para vocês. Agradeço a audiência de vocês aqui no nosso canal. Convido vocês a explorar as nossas playlists também. A gente tem daqui de Arquivo X, Jornada nas Estrelas, né? Notícias, séries. E eu desejo a todos vocês uma ótima semana, um ótimo feriado de carnaval de quando esse vídeo está sendo gravado. E o meu muito obrigado. E não esqueçam, se vocês gostaram da dica e assistiram, deixa aí nos comentários. Se não assistiram ou já conheciam a história também, gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse filme. Meu muito obrigado. Tchau, tchau.